Boa noite, pessoal. Hoje mais uma live aí importantíssima. Vamos começar aquele processo da tecnologia aqui, né? Com dois representantes de sindicatos policiais para falar de um tema aí importantíssimo aí, né? Vamos ver aqui. Valquíria já. Boa noite, Valquíria. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo. Só consegui colocar o Valmir aqui, só um instante. Tá me ouvindo direito? Tudo certo? Aham, perfeito. Ótimo. Aqueles momentos iniciais aqui, né, para Finalizar. que a gente tem que brigar com a tecnologia aqui. Vamos ver. Valmir tá do teu lado, Valquíria? Tá. Sim. Ele tá seguindo ali o perfil, vamos ver se consegue. Que aqui eu tô chamando, tô convidando e daí tá. Vamos ver. Eu ali no meu perfil tô seguindo o Simpol Santa Catarina, né? Tá seguindo. É por esse perfil aí, né, que tá. Tô assistindo a live aqui. Você tem pedir pra Tu participar. não consegue fazer o pedido para entrar aí? Vamos ver. Aqui. Não aparece aqui. Ele tá pelo computador, não tá aparecendo. Às vezes dá essa. Quando é questão de computador e celular, tu tá pelo celular, Valquíria. Tá. Né? Eu tô. Às vezes o computador e o celular, né, às vezes dá essas. Tá. Vou tentar pelo. Ver. Ele vai tentar pelo celular, então, agora? Eu não sei porque às vezes dá esses problemas de conexão de uma via para outra. Isso já aconteceu de outras lives a pessoa entrar pelo computador e ter que ir para o celular também. Tá. Ver. E manter também o computador para ser mais fácil para visualizar as perguntas, né? Uhum. Porque pelo celular é complicado. Só uns 2 minutinhos, 1 minutinho aqui, e se não der, a gente fica só no meu mesmo e damos sequência. Uhum. Aqui eu recebi a informação aqui que o Simpol Santa Catarina não está conseguindo. Vamos continuar tentando aqui. Pessoal entrando aí. Pedir um pouquinho de paciência que a gente já. Agora apareceu aqui para mim. Vamos ver. Não, aqui apareceu de outra. Gian Fernando. Apareceu o convite de outra pessoa aqui para entrar no. Não. Testado, mas de jeito não vai rolar. Né? Tá tentando ali. Mas. 20. Bom.
Cielo, vamos iniciar então. Tá. Tá tentando ali pelo a gente vai revezando aí a câmera. Aí acho que dessa mesma forma a gente vai vendo o que consegue fazer aqui. E aí até para ir já conversando com os colegas aí que estão entrando, né? Então hoje é um dia aí de uma live de grande relevância para a Polícia Civil, no qual eu agradeço por estar sendo, né, o intermediador desse tema, que é a Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil. A gente vai estar aqui fazendo essa análise, né, com a presidente do Sinclapol, a Valquíria Tisk, recém-chegada aí do Congresso do Cobrapol, onde foi palestrante e esteve reunida com as lideranças aí sindicais, e o diretor jurídico aí da FEIPOL Sul, Valmir Donato de Oliveira Neto, que vem trazer aí, né, esclarecimentos a pontos divergentes entre o texto do projeto de lei que foi elaborado de maneira legítima pelos representantes das classes e compilado pelo Cobrapol, com consenso aí das entidades dos delegados, e o texto agora, né, enviado ao Congresso Nacional e pelo Ministério da Justiça do atual governo. Bom, num primeiro momento, eu gostaria de dizer que, como policial civil do Paraná, que tem aí sofrido há anos, né, os efeitos aí do esquecimento no que tange o plano de carreira e salário, principalmente, que está com essa lei na pauta do Congresso Nacional, eu acho que a gente tem que ver isso como um ponto positivo, mesmo que o momento político seja diante de uma transição, porque já coloca na mesa de negociação, né, as lideranças do governo que vai assumir, e esse impulso inicial não significa que o debate não seja essencial, e por isso também que a gente está aqui para mobilizar a classe, os deputados federais do Paraná e de outros estados, né, a própria sociedade civil, para que haja um diálogo e o respeito, né, que os policiais civis aí do Brasil merecem. A Polícia Civil não pode ser reduzida a um papel assinado, né, enquanto tem policiais nas ruas aí colocando a vida em risco, com péssimas condições de trabalho, com sobrecarga e trabalhando num contexto legal totalmente diferente da realidade, sem garantias, né, na maioria das vezes buscando de forma até isolada o judiciário como um meio de voz, né, mas nem sempre conseguindo. E por isso a importância desse momento, a necessidade de mobilização da classe, tanto de delegados, investigadores e escrivães, para se unir nessa luta aí. Eu vou passar a palavra para a Valquíria, então, e na sequência aí para o Valmir, para a gente iniciar essa conversa num momento aí tão importante para todos os policiais civis. Beleza. É bem isso mesmo que você acabou de falar. De extrema importância o tema, porque nós estamos discutindo a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis há anos, né? E existe um texto de consenso. É para ficar a imagem só, vai ficar só um som agora. Então, assim, é um texto de consenso que nós tínhamos, e esse texto de consenso era entre as entidades sindicais, né, a Cobrapol e a DEPOL Nacional. Porém, agora, há 2 semanas, nós tivemos a notícia de que era possível que o atual governo, nesse final de mandato, encaminharia um texto para votação no Congresso, e esse novo texto que seria encaminhado é um texto que, para vocês terem uma ideia, o texto de consenso tem 48 páginas, esse texto de agora tem 16. Então, foi um texto extremamente reduzido, foram retiradas as atribuições dos policiais civis, né? Eu tenho falado isso em todas as reuniões que eu vou. O Estatuto da Polícia Civil, nós colocamos as sugestões com base nos princípios que foram incluídos na Lei Orgânica Nacional, ampliando ali o trabalho e as atribuições dos policiais civis. Logo, esse momento em que essa possível aprovação desse texto completamente diferenciado
até mesmo das sugestões que nós apresentamos no Estatuto da Polícia Civil aqui no Paraná, vai nos prejudicar imensamente. Então, assim, é de extrema importância. Nós tivemos essa notícia no Congresso, foi votado democraticamente, porque hoje nós temos uma liderança da Cobrapol em que as decisões são feitas de forma democrática. Nós temos o presidente Adriano Bandeira, que tem levado muito a sério todas as questões referentes a todos os sindicatos, a todos os estados. Tanto que ele esteve conosco, né, Fiala, fazendo uma live, esteve aqui no Paraná, dando atenção ao Estatuto da Polícia Civil, conversando com o secretário de Segurança, com o delegado-geral. Por quê? Porque é um texto inovador, é algo novo. O nosso Estatuto está trazendo os princípios da lei orgânica, que está ainda sendo debatida, mas é uma ampliação das atribuições dos policiais civis, é uma melhoria para os policiais civis, é uma polícia diferenciada que nós almejamos, e é isso que nós queremos. No Congresso foi rejeitado esse texto, né, por votação democrática, foi rejeitado, e que nós trabalhássemos na busca de ajuda com esses deputados federais para que esse texto não fosse aprovado agora, né, que nós tivéssemos uma oportunidade de negociar novamente, de apresentar outras sugestões, ou então sentar na mesa e escrever um novo texto diferenciado, ou recuperarmos aquele texto primeiro de consenso, né, porque foi trabalhado durante anos, né, visando a melhoria da categoria. Agora, nós não podemos aceitar um texto que vai ser aprovado a toque de caixa sem a participação das entidades sindicais. Então, isso refletiu diretamente. Algumas pessoas pensam assim, é lei orgânica lá em Brasília. Não, lei orgânica é nas nossas vidas também. Isso já refletiu aqui no Paraná, tanto que nós sabemos que está um entrave ali para o fim das sugestões e tal, para que sentássemos na mesa com a Casa Civil, para iniciarmos essa negociação do nosso estatuto. E essa questão de Brasília, referente à lei orgânica nacional, vai refletir diretamente para nós paranaenses aqui com o nosso estatuto, que está ali em via de ser sentado na mesa para negociar. Então, isso é realmente de extrema importância. Também no Congresso, o presidente da Cobrapol, Adriano Bandeira, fez essa determinação, e também, juntamente com todos os demais, foi decidido que nós estivéssemos levando a toda a categoria, a todos os policiais civis, e buscando os deputados, levando conhecimento disso, tanto que nós já postamos, eu já postei na segunda-feira, o texto de consenso no site do sindicato e no Instagram do Sincapol, o texto de consenso do Sincapol e o novo texto que o Ministério da Justiça está encaminhando para o Congresso para ser aprovado. Algo importante ser dito. Valquíria está em cima, não vai dar tempo. Dá. Isso foi analisado e foi verificado e comprovado que, se quiserem fazer a toque de caixa, vão fazer. É prejudicial para nós um texto, digamos, desidratado, não é exatamente essa palavra, do texto que nós apresentamos um estudo de anos. Esse texto em consenso, que é importante frisar aqui, ele foi um texto de consenso com a DEPOL Nacional. Então, hoje, nós entendemos que não há razão para que seja alterado tão drasticamente esse texto. Eu solicitei para a Federação Sul, né, que é a Federação dos Policiais Civis do Estado do Sul, um representante para que pudesse falar sobre a lei orgânica nas subdivisões e para os policiais civis, e por determinação do Cobrapol. E o presidente da federação está em Brasília hoje, esteve em reunião hoje, juntamente com o presidente da confederação, que é o Adriano Bandeira, e o presidente da federação enviou o diretor jurídico da federação, que é o Donato, né, o Valmir Donato de Oliveira Neto, e nós estamos passando em algumas subdivisões para estar conversando com os policiais e conversando com os deputados federais. Nós estamos sentando pauta e agenda nesse sentido. É de extrema importância, sim. É a Polícia Civil com uma lei nacional em que nós não podemos aceitar que ela seja simplesmente aprovada de qualquer maneira. Eu quero deixar aqui claro que, desde que eu assumi o Sincapol, o meu trabalho sempre foi às claras e com transparência. E não vai ser agora que eu vou omitir nenhum tipo de informação. Então, nós estamos, sim, levando a informação para todos, mesmo porque isso é de extrema importância. O policial civil, mesmo lá de Guaíra, lá da cidadezinha pequenininha, ter conhecimento do que está acontecendo, por que o sindicato está tomando certas decisões, porque o sindicato representa a base. Se eu não levar o conhecimento para a base, eu não estou atingindo a finalidade de dirigente sindical. Então, é de extrema importância todos terem conhecimento disso.
Eu creio que agora, Fialo, acho que dá para passar ali para os pontos importantes. Se alguém já tiver alguma dúvida para mim, mas eu acho que o pessoal quer saber mais da questão do texto da lei mesmo. Né? O Donato vai ter ali alguns pontos para apresentar. E se você tiver alguma dúvida aí também para já iniciar, eu volto a palavra para você. Não, vamos passar a palavra para o Donato, então, porque o que acontece muitas vezes é certas notícias que acabam influenciando o policial, né? Às vezes o policial só vê a manchete ali, né? Isso. E aí aquilo ali já repercute de uma forma, parece que querendo aparentar que até o sindicato tá contra os próprios policiais, né? Aparece uma manchete ali de vinculação de uma vinculação salarial com o Distrito Federal, que é o que todo mundo gostaria, né? De ter uma unificação do salário, né? Não ter essa diferença salarial, né? Todo mundo é policial, todo mundo exerce as mesmas atribuições, mas até naquela manchete ali, aquilo ali é uma vinculação para a Polícia Militar, né? Nem para a Polícia Civil, né? E aí quando tu vai pegar detalhadamente os dois textos, né? Tu consegue enxergar as diferenças, né? Como a própria Valquíria aí disse, né? O texto ali do MJ ali tem 45 artigos, né? O texto do Cobrapol tem 54 artigos, vem com mais garantias, vem com detalhamento de atribuições. Então, vou passar a palavra aí para o Donato para aquela indicação assim dos principais temas que tem nos dois textos aí, para a gente encontrar a divergência, né? E ir debatendo sobre o que se pode fazer, sobre o que a gente tem que trazer para a classe em termos de mobilização. Boa noite a todos. Eu vou agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui no Paraná representando a FEIPAL-Sul, né? O nosso presidente, Fábio, que me incumbiu dessa missão, ele está lá em Brasília, né? E eles até pautaram que está em regime de urgência esse texto encaminhado pelo MJSP. Então já está em regime de urgência, tramitando, né? E está tramitando a PEC, né? Então ocorreram algumas obstruções e ele, o presidente Bandeira, mais o presidente Fábio da federação e os presidentes das outras federações, mais outros representantes que conseguiram estar em Brasília, estão rodando os gabinetes, né? Pedindo para que o governo converse com a categoria, porque esse texto que foi enviado pelo MJ, pelo Congresso, a gente estava usando até o termo desidratado, mas não dá de dizer isso, né? Porque o texto original de consenso, ele tem 46 páginas, tem 54 artigos, em detrimento desse, que tem 18 páginas, e mesmo assim essas 18 páginas, elas não foram só desidratadas, a redação dela foi alterada, e foi alterada de forma que não nos beneficia, que deixa as proposições abertas. Ele não condiciona que o governo do Estado tenha que regulamentar esse ou aquele tema. Ele deixa como optativo. E isso é muito perigoso. A gente teve essa experiência aí com a emenda da Previdência, e a gente tem uma disparidade. Então, é uma lei que é para padronizar todos os polícias civis, como você disse, para todos termos as mesmas atribuições, exercendo o mesmo cargo. Isso não vai acontecer, porque ele deixa aberto, pode ter outros cargos, pode ter outras atribuições, e daí dificulta tudo, até uma futura questionamento em solicitar um piso nacional para a segurança pública. Tudo isso fica prejudicado. Esse texto é diverso do que nós temos, que foi um texto que foi debatido com os chefes de polícia, com a ADEPOL, com a COBRAPOL, com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com o Instituto Sou da Paz, ou seja, teve a ADEPOL e a COBRAPOL, que são as representantes dos policiais, e, além disso, teve instituições do terceiro setor que discutiram e elaboraram esse texto por anos. A gente teve um grupo de trabalho na COBRAPOL que se dedicou a isso por muitos anos, né? E estamos, por esse ano todo,
discutindo essa lei. Fomos lá em julho, novamente, anteriormente o presidente Fábio da federação já tinha me indicado para representá-lo na impossibilidade dele ir. A gente foi em Brasília, quando primeiramente veio um texto muito parecido com esse, discutimos lá para que esse texto não fosse encaminhado, eles não encaminharam naquela época, e agora foi encaminhado no apagar das luzes, né? Então está de fato estudado, muito rápido, um texto que é muito diverso e falha em garantir o principal ponto, as nossas atribuições, que colocam o nosso trabalho como um trabalho técnico, um trabalho de policiais que têm nível superior, que agem com análise técnica, que fazem a polícia moderna que nós almejamos ter. Né? Então, eu posso citar aqui a desse texto apresentado pelo MJSP, está muito parecida. Tem poucas diferenças na sua redação e não traz fatos prejudiciais. Mas a parte que se segue, quando ele começa a falar da estrutura, aí a gente começa a observar os problemas dessa lei, né? O que foi a gente acompanhar. Então ele coloca as diretrizes lá, essa parte ele permanece muito similar dos dois textos. Depois ele coloca as competências, essa parte também teve algumas adequações já com as inovações do novo Código de Processo Penal. Não estou te ouvindo, Donato. Parou o teu áudio aí. É porque o meu áudio está pela Valkyria. Está ouvindo? Está ouvindo agora? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Então, e depois ele avança para os órgãos essenciais, né? Também mantém, né? Só na parte de competências, na nossa lei, no nosso projeto de consenso, previa autonomia financeira. Isso foi retirado. Mas isso é uma coisa que era esperada, né? Dificilmente eles vão dar autonomia financeira para a instituição civil. Depois, agora indo para os órgãos essenciais, ele mantém a estrutura e depois ele começa a falar. Então, ele fala da delegacia geral e ele reduz o texto, né? Porque esse texto que ele coloca aqui tem o artigo 12 e um parágrafo único. Em contrapartida ao nosso texto original, nós tínhamos 10 artigos falando das atribuições da Delegacia Geral. Ou seja, ele não simplesmente colocava a Delegacia Geral, mas como definia, né? Definia aqui o que ela faz, né? Ele não deixava, no nosso texto de consenso, ele colocava que os delegados têm mandados de 2 anos, né? E ele já estipulava ali as condições para qual poderia retirar, que o governador poderia retirar o delegado geral. Aqui no texto do MJ, ele simplesmente, só podendo ser exonerado por ato fundamentado. Mas ele não diz o que é fundamentado. Nós especificávamos isso. Essa especificidade foi retirada. Depois ele volta e ele fala do Conselho Superior da Polícia, né? E ele simplesmente, vai ter um Conselho Superior da Polícia de atividade especial. E ele joga para o Estado. O Estado define como é que vai ser. Na nossa lei, a gente definia que o Conselho é exclusivamente por membros natos, membros eleitos. A gente já definia que ele seria presidido pelo delegado. Entendeu? Então, tem que ter uma composição envolvendo todos os policiais. Agora aqui... Aí, até nesse aspecto, tem uma
tem um importante inciso ali, né, que fala do presidente de entidade representativa nacional, né? Eu acho que essa parte aí, ela traz ela poderia, né, trazer um reflexo em âmbito estadual para que no conselho a base, né, vista assim como investigadores, escrivães agora unificados nessa nova terminologia, né, do oficial investigador ali, tivesse a possibilidade do oficial também representar, ter um representante no conselho. Isso é muito importante, né? Tu ter isso na Lei Orgânica Nacional, ela acaba refletindo em todos os outros estados, porque a Lei Orgânica Nacional, ela é o norte de todos os ordenamentos jurídicos. Claro que cada estado, dentro do seu pacto federativo, ali vai ter a sua autonomia legislativa, mas eu acho que trazia um importante reflexo ali de representatividade, né, do oficial dentro, né? Pois e inclusive nas sugestões do Estatuto, nós colocamos a participação, né, da base no Conselho da Polícia Civil. Então, ele está todo pautado mesmo nas questões da lei orgânica. Então, é realmente um reflexo direto para nós aqui no Paraná. E além disso, né, para além disso, de ter uma categoria da base, porque a Polícia Civil é formada por todos esses cargos. A gente não é composto só de gestores. Nós temos os investigadores, nós temos que ter cadeira no conselho, porque o conselho vai definir muitas das diretrizes do planejamento, projetos da Polícia Civil, e nós somos parte da Polícia Civil e temos que opinar e deliberar sobre o que a gente pode ter como uma Polícia Civil moderna, uma Polícia Civil que atue com inteligência no Estado democrático. Então, a gente precisa ter uma autonomia para modernizar a Polícia Civil, para a gente poder atuar com mais eficiência e entregar um resultado positivo à sociedade. Que isso é o mais importante, porque são despendidos recursos aqui e a gente tem que melhorar a segurança pública. Então, a gente tem que entregar esse resultado para a sociedade. E quem participa, quem faz atividade fim, tem que ter voz para traçar parte dessas deliberações. Vou prosseguir, né? Depois ele fala da Delegacia Geral, né? Especificamente da Delegacia Geral, e diz as atribuições. Aqui no texto ele inverte aqui. Aí depois ele vai para a Corregedoria, e a mesma coisa, a gente tinha diversos incisos na Corregedoria. Eles vão, 14 incisos. E nesse texto aqui do MJ, ele tem até um inciso aqui. O único inciso que ele faz, que ele mantém aqui, é que ele faculta os servidores que tenham sido lotados na Corregedoria a permanecer 1 ano no administrativo. Não sei, talvez seja uma proteção para quem trabalhou na Corregedoria não ser colocado diretamente no operacional, né? Mas tem pouca relevância esse parágrafo. Enquanto a gente tinha 14 incisos e 6 parágrafos, muito mais relevantes, né? Tinha que da Corregedoria não podia expedir atos normativos que conflitassem com os do Conselho, né? E tem aquilo que cabe ao Corregedor Geral instaurar os procedimentos, dizer o que a Corregedoria faz, ela que exerce exclusivamente as atividades de controle interno, não é outras delegacias ou outras unidades, só a Corregedoria investiga os policiais, não são outras unidades, né? Quem faz a parte de inteligência correcional é a Corregedoria, entendeu? Então, todos são pontos relevantes que simplesmente foram retirados, né? Ficou uma legislação aberta, que daí, a partir daí você pode deliberar qualquer coisa, assim, né? Não especifica. Uma parte importante aí dos incisos nesse capítulo aí da Corregedoria é o cumprimento aí privativo de medidas cautelares, né? Sejam elas medidas restritivas, sejam elas mandado de busca, apreensão e prisão,
privativamente por policiais civis, né? Toda a operação que é realizada pela Corregedoria envolve uma delicadeza muito maior do que de qualquer outras unidades, né? Porque ali tu está realizando uma operação frente a um colega teu, né? Que está armado. Então, o policial da Corregedoria tem que ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio psicológico e ter a capacidade de perceber isso dentro da operação, né? Num cumprimento desse é muito específico porque tu tem né, a família do colega ali envolvido. Então, até o treinamento operacional da Corregedoria ele tem que ser diferenciado, né? Eu acho até que os incisos, até fazendo uma crítica aí, eles são muito tímidos, né? E todo policial que passa pela Corregedoria, aquele outro inciso ali que fala de colocar ele por 1 ano de forma facultativa em serviço administrativo, parece uma punição, né? Então, eu acho que os parâmetros aí, de repente, teriam que envolver um pouquinho mais de diálogo, um pouquinho mais de debate, né? E trazer a experiência prática, né? Exatamente, adequar à realidade, né? Principalmente nesse inciso 12, né? Que fala privativamente, né? Inclusive as medidas cautelares. Né? As medidas cautelares são aquelas que ele não foi condenado, ele não está numa situação flagrancial e o policial pode ser inocente. Então, a medida cautelar é só para garantir alguma coisa. Daí vai lá e uma outra polícia, um outro órgão cumpre essa medida cautelar e depois o policial é inocentado, mas a reputação dele já foi destruída, né? Não teve Isso. Espera nunca mais. Necessário. Pode ser cumprido também em nível de GAECO, porque lá no GAECO tem os policiais civis, né? O que a gente quer, o resguardo aqui, né? Que numa atuação do GAECO não vá o policial militar, né? Ou de outra instituição adentrar assim a tua casa naquela operação ali, né? Exatamente. Isso é deveras importante. E foram suprimidos esses incisos assim, sem nem pensar. O outro fato, a outra seção, ele trata da Escola Superior de Polícia Civil, né, que dá uma importância, porque o nosso trabalho é técnico, o nosso trabalho é científico, e isso vem lá da Escola Superior, porque o policial precisa da formação continuada, precisa ter estudo, ter que ser qualificado, fazer cursos de formação, de aprimoramento constante. E quem vai fazer tudo isso é a Escola Superior de Polícia Civil, que tem que ser uma instituição de ensino superior. E ele resume aqui, num parágrafo só, o que nós tínhamos e deixa tudo muito aberto, né? Então, aqui no nosso texto de consenso, nós tínhamos, nesse aqui, 10 artigos, 10 incisos, desculpa. 10 incisos. E dizem assim, o que a escola tem que fazer, ela tem que fazer isso, né? Agora, quando fica uma redação aberta, o governo do Estado o órgão federativo pode escolher priorizar alguma coisa, priorizar outra, não colocar alguma coisa que é importante para os policiais. É de suma importância que a Escola Superior da Polícia Civil. Por quê? Porque ela é que vai formar o nosso policial, ela é que vai melhorar o nosso policial que já está na ativa, vai formar os novos policiais e vai trazer a polícia que a gente quer, que é uma polícia moderna, que trabalha com tecnologia, que trabalha com inteligência, que trabalha com análise de dados, que trabalha com oitivas, com pistas, para conseguir formar a autoria, definir a autoria e angariar a materialidade dos delitos. Ou, ao contrário, conseguir provar que aquela pessoa não tem envolvimento com os fatos. Né? Defender e esclarecer os fatos. Essa é a princípio que a gente quer. E de forma técnica, de forma qualificada. Né? Como a gente é. Através das ciências policiais. O nosso serviço, ele tem técnica, ele tem método. Então, e a gente precisa que isso esteja lá. Que a função dela, né? Esteja clara. Seja reconhecido, devidamente reconhecido, né? Todo esse trabalho que nós temos, esse conhecimento técnico, que seja devidamente reconhecido, né? Porque nós falamos muito do reconhecimento do 3º grau. Tem gente que olha para mim e fala assim,
mas a gente já ingressa com o terceiro grau, já é reconhecido. Não, não é. Então, assim, às vezes tem coisas que nós precisamos colocar no papel para que elas realmente sejam cumpridas. Né? Então, o colega ele acabou de falar de um caso lá de Santa Catarina, inclusive. Ó. O policial foi demitido e ficou fora da PC por 10 anos, depois retornou através do STF. Então, assim, são questões que nós podemos evitar. Imagina isso aqui, ó. Anos fora, ação depois no STF. Então, assim, a partir do momento que nós tenhamos uma lei orgânica nacional, com previsões, com experiência de quem já passou por tempo na polícia e tudo mais, nós podemos evitar casos como esse aqui. Então, realmente de extrema importância esse debate que nós estamos tendo, esse acesso a essa informação e estarmos realmente colocando no papel. Porque como um colega falou em Foz, né? Se não tiver escrito lá certinho, isso mesmo, não basta que tenha, às vezes, reconhecimento de julgado, não basta. Por quê? Até reconhecer, você tem que entrar na justiça para reconhecer alguma coisa, e dependendo da coisa, já está ali no papel, já está ali previsto numa lei orgânica nacional, administrativamente o policial civil já consegue resolver. Então, nós podemos adiantar muito a vida. É uma lei das polícias, então vamos colocar ela como devidamente deve ser feita. E o Donato falou uma coisa importante ali sobre o papel da escola, que é o trabalho continuado, né? A gente acaba vendo que o melhor momento do policial é quando ele tem a escola de formação. Por quê? Porque lá tu tem uma avaliação física, tu tem uma avaliação psicológica, tu tem o treinamento operacional, só que isso tem que ser um trabalho continuado. Lá tu tem uma produção acadêmica, né? Ontem mesmo a gente fez a live aqui sobre a entrevista investigativa, né? Que é um projeto pioneiro aí do Paraná, que traz aí uma grande relevância para o interrogatório, para a colheita de informações aí, diante de testemunhas, e isso é produção acadêmica exclusiva do âmbito da Polícia Civil. Então, tu precisa da escola até para ter uma titulação e que isso seja valorizado, que isso, né, também dê ensejo dentro da carreira policial e que isso reflita no salário, né, reflita na formação, na possibilidade do policial fazer cursos fora, enfim, né, e o principal do que, né, a questão da saúde do policial. É uma coisa que a gente tem combatido muito, a questão desses índices de suicídio, né? E a gente tem a questão operacional, que é um momento ali de ansiedade, de alteração emocional, que tira o policial que está entrando na operação ali do seu estado normal. Então, tu tem que ter um treinamento para aquilo ali, tu tem que ter uma preparação, e a escola é fundamental, esse trabalho continuado, né? E aí, para isso, precisa de orçamento, para isso precisa ter a relevância, e isso tem que ser visto dentro da Lei Orgânica Nacional, porque ela reflete direto, ela manda uma mensagem para o Estado, dizendo, olha aqui, ó, a gente não está tratando o tema da saúde, o tema do treinamento operacional de uma forma básica aqui, com um inciso ou dois. A gente está trazendo mais importância, está mandando um recado para o Estado, ó, fortaleçam as suas escolas de formação, porque isso aí reflete no policial como um todo. Tu não pode ter policiais com 10, 15 anos de atividade na plenitude da maturidade, desmotivados, porque não fazem mais um treinamento operacional, porque não tem mais uma possibilidade de titulação, né? E aqui ele especifica, né, ainda falando da escola superior, especifica do corpo docente, como que o corpo docente é composto, ele diz que tem que ter edital, tem que ter seleção, né, a gente tem várias polícias civis que tem essa seriedade, mas isso tem que estar na lei, isso tem que estar lá especificado. Você não pode chegar a nomear qualquer um, né, porque aquilo é ali onde a gente vai ter a atualização dos policiais. A investigação é dinâmica, né, o crime é dinâmico, ele se modifica. Você tem que se atualizar, você tem que ter as novas técnicas. Agora a gente trabalhava com interceptação, agora a gente trabalha com extração de dados. Então, isso é um mundo tecnológico que se atualiza muito rápido. E o policial precisa estar recebendo isso, recebendo essas atualizações. Senão, como você falou, a gente vai ter um prazo de validade. Se não atualizar,
a gente vai estar utilizando técnicas de investigação que não têm a devida eficiência. E daí a nossa resposta de repressão ao crime vai ficar muito prejudicada. A gente não vai dar conta. Depois disso, avançando, ele fala das unidades de execução. Aqui é a mesma coisa. As unidades de execução, ele deixa só 2 parágrafos. A gente tinha aqui, tinha 4 incisos, né? Tinha os incisos ali normais, e depois a gente tinha 6 parágrafos. E dizendo quem que definiria os uniformes, a quem cabe a unidade especializada de controle e fiscalização de armas, né? Que é uma parte importante da Polícia Civil, exercer esse controle e fiscalização de armas. E ele faz pouca menção a isso, ele junta tudo num parágrafo, faz uma menção importante ao laboratório de lavagem, mas ficou tímido, ficou muito resumido. No nosso consenso a gente tinha mais. Depois ele vai para as unidades de inteligência e ali ele suprimiu a coordenadoria de inteligência cibernética. É o futuro. Para a gente trabalhar com inteligência, a nossa inteligência humana não é superada, mas a inteligência cibernética é importante. É a pauta. Desde os crimes de estelionato, né, que são, lá no meu estado, são pelas delegacias de área, a maioria deles, e tudo isso, como é que você vai fazer um enfrentamento ao crimes de estelionato que multiplicaram-se exponencialmente durante a pandemia? Precisa ter inteligência, trabalhar com inteligência, terem unidades especializadas para tratar esses crimes de forma macro. Porque se for enfrentar eles um a um, tu não vai conseguir enfrentar esse volume de fatos criminosos. Então, ele resume, novamente, ele corta unidades, especificações que seriam importantes. Inclusive, depois ele diz que a gente precisa desmistificar algumas coisas da inteligência, né? Aí ele diz como é que funcionam as unidades de inteligência e que elas são pautadas por coisas importantes, bancos de dados integrados. A gente tem que ter essa diretriz, porque os estados não se conversam, não integram os bancos de dados. A gente tem dificuldades de fazer convênios para integrar, porque nós não nos falamos entre nós. Enquanto isso, a criminalidade se fala entre eles, se fala até com o exterior, e sem burocracias. E a gente não consegue ter uma garantia disso em lei, em compartilhamento de banco de dados, compartilhamento de tecnologias. Por exemplo, a Paraná agora tem audiovisual, lá no meu estado também a gente tem flagrante por audiovisual, mas são iniciativas diversas, separadas, e as tecnologias não são compartilhadas e há uma dificuldade nisso. Há uma dificuldade. Então, a gente na prática, às vezes, acaba ficando resumida aos grupos de WhatsApp de policiais, né? É uma coisa que é inconcebível, porque ali, às vezes, tu não tem nem certeza se todos são policiais, se quem que está infiltrado, se pode ter ou não alguém infiltrado, e na maioria das vezes é onde tu consegue ajuda com policiais de outros estados, é onde tu consegue a informação, né? A gente não conseguir fazer isso através do sistema policial é muito complicado, né? E, novamente, aqui eu reforço, é a mensagem em nível nacional que tem que ser enviada para os estados, para que os estados formem essa rede, né, integrada, né? Ele tem que fazer, nem que seja tipo, vou fazer por obrigação. Entendeu? Porque não pode dizer, eu faço o que eu quero, mas tem um convênio, mas não, é tua obrigação, tu tem que compartilhar. A gente tem que fazer, isso tem que ser institucional, a gente não pode depender de boa vontade. A boa vontade todos nós temos a vocação, queremos resolver os crimes, queremos atender a sociedade, queremos entregar o resultado. Só que essas coisas têm que ser institucionalizadas. Ninguém aqui a gente está trabalhando, isso é um trabalho. Então tem que ser tratado como trabalho, não é caridade. Né? Por mais que a gente tenha boa vontade, por mais que a gente goste de fazer, as coisas têm que ser institucionalizadas para gerar eficiência.
Só um adendo aqui, tem gente perguntando quando que o texto vai ser disponibilizado. Ele já foi postado no site e no Instagram do Sinclapol desde segunda-feira, depois do congresso que foi encaminhado para nós, que foi o texto de consenso da Cobrapol e o texto que o Ministério da Justiça está encaminhando para o Congresso. Então, esses dois textos já foram postados, tanto no site quanto no Instagram. Então, quem quiser ter acesso, está lá. Ele fala aqui das unidades técnico-científicas, que é especificamente para onde ainda a Polícia Científica tem unidades da Polícia Civil, onde a Polícia Civil tem um Instituto de Identificação. Não é o caso lá de Santa Catarina, acredito que aqui do Paraná também não, né? O Instituto de Identificação ainda está na Polícia Civil. Nossa. Aqui é. Então, é importante o Instituto de Identificação. Entra nessa unidade técnico-científicas. Esse aqui, ele manteve inteiro. Veio da nossa legislação. Mas ele já era um artigo menor, né? Ele não especificava tanto. Porque não é em todos os polícias civis que tem esses institutos. Depois ele fala da apoio técnico administrativo. Mesma coisa. Aqui a gente tinha os incisos que definiam tudo o que fazia. Administração pessoal, orçamentária, material, todos esses incisos diziam o que faziam. Porque, senão, fica relegado a cada estado e a gente não tem uma padronização, não sabe o que faz, o que não faz. E ele, inclusive, tinha um artigo só, demais atividades. Né? Depois ele fala das unidades de saúde da Polícia Civil, né? Ele deu uma resumida, mas, como pontuou no início da live, as unidades da Polícia Civil são uma importante unidade a ser mantida em todas as polícias, até termos essa padronização dessa unidade, por causa do adoecimento mental dos policiais. A nossa atividade, ela é muito danosa para a saúde mental. Então, a gente precisa de uma unidade de saúde nas polícias civis, né, que dê atenção a isso. Nós temos altos índices de suicídio e de diversos adoecimentos mentais. Né, e isso não é tratado com seriedade. Não digo com seriedade, eu digo com a devida importância, com o devido destaque que ele merece, porque acomete muitos novos policiais. Lá no Simpol, o sindicato promoveu um serviço de acompanhamento psicológico aos policiais, né, porque é importante isso, é importante. A gente tem psicólogos policiais também lá na Polícia Civil e é de suma importância essas unidades para enfrentar as doenças mentais que acometem os policiais e muito delas em razão da atividade fim. A nossa atividade fim precisa ser tratada, tu precisa se atualizar, tu precisa receber o tratamento psicológico necessário, porque ninguém tem uma mente de ferro e a gente enfrenta o pior da sociedade. Então, a gente precisa se manter em saúde para conseguir desempenhar com eficiência as nossas atividades. Em relação à unificação, que estão perguntando ali, eu estou vendo ali agora, a Lei Orgânica Nacional tem essa previsão de unificar os cargos da base, para que tenha uma base mais forte, apenas um cargo, isso fortalece a instituição também e fortalece a base. Então, a Lei Orgânica Nacional tem essa previsão. Não sei se o Donato vai dar continuidade nessa observação. Sim, eu vou avançar, né? A gente já está com bastante tempo, né? A live acaba em 1 hora, né? Então, eu vou falar do quadro policial rapidamente e da principal parte que nós fomos prejudicados, que são as atribuições do nosso cargo único, que é o oficial investigador de polícia. No quadro, falando do quadro lá no capítulo 3, ele define o quadro em 3 cargos, né? Delegado, oficial, e nos locais onde ainda tiver instituto de identificação ou outros institutos, tem o cargo de perito, onde couber. Dito isso, eu vou focar no oficial investigador de polícia,
que é o que abrange a nós todos, né? Dentro do texto de consenso, ele colocaria pelo Instituto da Transformação que todos os cargos fossem transformados nesse, né? Então, é um cargo, o policial. Ele faz tudo. Então, ele tem todas as atribuições, mas ele não vai fazer tudo. Ele não vai trabalhar por dois, né? Assim como a gente tem policiais que trabalham no comissariado, policiais que trabalham na investigação, vai ser assim. O que vai mudar é que aquele policial ele vai poder trabalhar na inteligência, vai poder trabalhar no comissariado, vai poder trabalhar no cartório, ele vai poder trabalhar em qualquer função e ele vai conseguir fazer a atividade dele completa. Ele vai conseguir fazer investigação, ele vai conseguir fazer oitiva. Ele não vai fazer tudo ao mesmo tempo, ele não vai fazer mais trabalho. A carga horária também está aqui na lei orgânica, estava no nosso texto de consenso. E 40 horas semanais, ou menos se o Estado colocar menos. Mas ela não pode passar de 40 horas semanais. E além disso, se for feito além, tem que ser paga a devida hora extra, né? Porque nós trabalhamos. Então, o trabalho ele tem que ser remunerado, né? Ninguém está aqui para ficar fazendo muito mais horas. Apesar da vocação, apesar da dedicação, o trabalho, para ele ter qualidade, ele tem que ser devidamente remunerado e valorizado. Você tem que valorizar as horas que são dedicadas para aquilo. Aquelas horas demandam saúde, demandam descanso e demandam toda uma especialização policial. Então, ele coloca dessa forma as nossas atribuições. Aqui fazendo um adendo, né, Donato? Eu acho que o principal ponto de debate, de mobilização da classe, é a unificação. A gente não pode reduzir as atribuições diante da unificação em um artigo. Né? Porque se tu disser para o investigador, amanhã tu vai assumir um cartório, o cara vai surtar no outro dia. Né? E se isso acontecer, a administração pública precisa ter uma estrutura, né? Precisa ter um respaldo ali de psicológico, precisa ter, a estrutura tem que estar pronta para se adaptar a essas novas atribuições. Claro que ali, como o Donato disse, o cara não vai dobrar as atribuições, mas tu pode, por uma designação do delegado, tu mudar, né, da água para o vinho o que tu fazia antes, né? Tu sair da investigação e ir para o cartório da noite para o dia. Mas aí como é que vai ser feito isso? Né? Que recado que essa lei orgânica está mandando para os estados? Está dizendo assim, não, faça do jeito que vocês quiserem, e aí a gente vai vendo durante o tempo, vamos adaptando? Como, né? Aí vai ser... Não, mas veja, a gravidade. Você não tem estrutura e vai adaptar o que como? É aí que cria aquela distância, né? Da lei para a realidade. Né? Eu fui alguém que comecei lá trabalhando 60 horas semanais com 150 presos, que não tinha um total descompasso com que tinha execução penal, com que a própria previsão do estatuto. Né? Quando a coisa é feita assim de qualquer jeito, a gente parece que fica restrito, fica jogado como se a própria sorte. Né? Então, o projeto elaborado pela Cobrapol vem discriminando as atribuições, vem enumerando as atribuições. Né? Eu acredito que ela esteja até num quadro comparativo com o número de atribuições do delegado, né? Apesar que a unificação ali tem mais atribuições dentro da unificação para o oficial do que para o delegado. Né? Claro que o delegado está exercendo ali a maior responsabilidade dentro do quadro hierárquico, né? Mas a gente tem ali um volume grande de atribuições que tem que ser vista de forma particularizada, né? E não restrita num artigo apenas. Né? Nós tínhamos aqui, são 40, são quatro páginas, 41 incisos. Né? Não quero fazer tudo,
nós não queremos fazer tudo, nós não queremos mandar, mas nós queremos que nós sejamos reconhecidos. Muitas das coisas aqui nós já fazemos. Já fazemos a prática? A gente já faz, a prática é essa. O que nós queremos é o reconhecimento. E o reconhecimento aqui também prevê o reconhecimento do relatório de investigação. O relatório de investigação é peça fundamental do inquérito. Ele tem que ser valorizado, porque ele é uma peça técnica, é uma peça feita por um policial qualificado, técnico. Ele tem uma técnica, ele tem uma metodologia para elaborar e executar essa peça. Essa peça vai ser valorada lá pelo judiciário, pelo promotor. Então, a gente quer o reconhecimento por isso. A gente quer assinar o que a gente fizer. É claro, a gente não vai fazer nada autônomo. A gente tem chefe, tem gestor, eles têm as atribuições deles, tem a coordenação. Mas agora, não há sentido se o delegado determinou que a gente investigasse, determinou que fizesse as diligências. Aí eu preciso fazer um ofício para receber dados cadastrais, eu faço o ofício todo e o delegado assina. Porque eu não tenho a autonomia de só assinar uma peça que eu fiz, por exemplo, para solicitar os dados. Eu não posso ser o policial que vai demandar aquela informação. Nas outras polícias mundo afora, o policial executa isso. O que ele não consegue executar, ele postula para o judiciário. Então, e a gente tem a figura aqui, isso não vai mudar. A gente vai fazer a investigação, vai fazer as diligências necessárias, e quando tem que postular alguma coisa, solicitar, fazer os pedidos para o judiciário, é o delegado que vai elaborar e vai executar esses pedidos. Mas as peças técnicas, as funções que nós exercemos, nós temos que assinar, nós temos que fazer. O policial vai lá e faz uma oitiva, ele está fazendo oitiva sob coordenação do delegado. Sob o delegado determinou, ele faz oitiva, ele assina oitiva. E pronto. E assim segue, entrega para o delegado vai fechar o procedimento, vai relatar e vai dar o encaminhamento jurídico necessário. Mas isso precisa ser garantido, as nossas atribuições. Para dar autonomia, isso vai dar celeridade para a instituição, porque o delegado vai ter que se preocupar com a parte de oficiar os órgãos, de fazer as coisas andarem, de coordenar as investigações, e não de ficar fazendo e revisando cada peça que o policial vai estar aqui fazendo. Então, tem esses 40 incisos de previsão, e eles foram assim, cruelmente enxugados ali para essa situação aqui. Deixa eu puxar até o texto aqui de quantos, acho que eu já até passei direto, de tão pouco que é. Tem os 27, 28. Como? 27 e 28, né? Tá aqui, Atribuições apuratórias, ele resume em 4 linhas, 40 artigos, que a gente tem aqui 4 páginas, dizendo tudo que é feito, né? Assim, executar as outras atividades nos limites das suas atribuições. A gente não quer tomar atribuição. A gente quer reconhecimento pelo que a gente executa. A gente quer valoração. A gente só vai ter uma valorização do nosso cargo, isso que pode gerar um retorno financeiro, né? Se a gente tiver essas atribuições da polícia no futuro, de ser analista, de ser técnico, de executar as atividades, tanto interceptação telemática, de fazer o flagrante lá no interior, ele faz o flagrante, assina sob a supervisão do delegado. O delegado vai revisar, vai verificar o procedimento, se foi feito corretamente. Nós temos exemplo do TC. No meu estado, a Polícia Militar faz o TC. O policial militar, o soldado, o cabo, o sargento, ele é autoridade ali no momento. A gente teve determinações também que a PRF também fazia o TC. Ele vai lá e executa o TC com método tecnológico, com tablet, com computador, faz o TC na hora, dá celeridade. Essa é a tônica da 9.099, da celeridade. É um crime de menor potencial ofensivo. Aquele policial lá, ele tem a técnica, ele tem a qualidade, tem a investidura para fazer esse procedimento. E daí, quando vai para a delegacia, eu vou precisar, toda a minha qualidade técnica, eu vou precisar submeter ao delegado. Isso eu estou arranjando
muito trabalho para ele. Um volume de crimes muito grande que poderiam ser resolvidos pelo policial, né? E o delegado tem uma enormidade de volume dos outros crimes com maior potencial ofensivo. Né? E agora, qual o sentido de o policial militar pode fazer o TC e eu não, eu preciso submeter ao delegado de polícia? Entendeu? Por que não se dá essa autonomia? Isso vai empoderar muito mais a nossa instituição do que simplesmente a gente ter essa metodologia cartorária devagar e retrógrada. Entendeu? Porque a pessoa vai fazer o TC lá na Polícia Civil, ela vai levar um mês para fazer o TC. E na Polícia Militar, que atendeu ela lá na hora, ela vai ter feito o procedimento em poucas horas. Entendeu? Então, a gente precisa dessa modernização, precisa dessas atribuições. Além disso, para além disso, tem diversas garantias, né? Prerrogativas e garantias que nos foram suprimidas. E até nesse texto de consenso, não nos foi permitido discutir matérias previdenciárias, né? Previdenciárias de aposentadoria, da Previdência. Esse tipo de matéria não foi discutida aqui, né? Então, nós queremos um texto com mais calma, queremos mais tempo, para poder discutir esses outros aspectos também, que são importantes e relevantes. E essas questões previdenciárias aí, elas têm influência direta em razão da pandemia, porque nós fomos, a polícia não parou durante a pandemia, então muitos colegas, né, foram afetados através do Covid, muitas sequelas, muitos colegas com grande dificuldade, e toda essa questão previdenciária, ela tem que vir de forma muito bem dialogada a partir do Covid, né? E o policial, se não tem saúde, imagina agora com toda essa questão do Covid. Então, a gente precisa dessa garantia legal, a gente precisa dessa mobilização, porque é a nossa vida, é a nossa saúde ali, né? Então, essa questão ali também tem incisos trazendo a questão da pensão em causa de morte, né? Então, isso é uma segurança para a família da gente, né? Tu não pode sair preocupado com o Covid, preocupado com a tua vida, e depois, se acontece alguma coisa contigo, tu deixar a tua família de qualquer jeito, né? Então, isso tem que vir já de um debate através da lei orgânica. A Polícia Civil, desculpa, Nossa, falei isso. A Polícia Civil não parou, né? A gente não parou durante. Pelo contrário, a gente teve mais trabalho, a gente teve que se reinventar, porque os crimes eletrônicos se proliferaram, se multiplicaram, então a gente teve que lidar com a situação, tivemos que nos atualizar, e foi muito difícil, muito danoso, e nós estávamos lá, investigando, trabalhando durante toda a pandemia. E o nosso serviço já nos adoece, como a gente já apontou aqui. Então, ele tem que ser revisto de uma maneira especial. Na questão da reforma da Previdência, né, já iniciamos ali no Sinclapom um estudo para apresentar um projeto diferenciado, pelo menos aqui no Paraná. É claro que se a gente tiver essa lei orgânica sendo aprovada, a gente tem mais força para conseguir isso, mas recuperar e retomar as negociações referente à questão previdenciária ali dos policiais civis do Estado do Paraná. Isso o sindicato, o Sinclapom, já está trabalhando nesse sentido. E como nós recebemos o estatuto, né, nós estamos à frente aí das questões do Estatuto da Polícia Civil primeiro, mas na sequência nós vamos dar continuidade a essa questão da reforma da Previdência, retomar esse debate. Eu não sei como é que a gente está de horário, Fiala, não sei como é que vai ser aí. Não, tem mais uma... a gente começou às 8, né? Já são... a gente já tá fechando o horário aí da live, né? Mas também assim, para não deixar tão desesperançosos os nossos colegas, aí a gente tem pontos comuns aí que são favoráveis, né? Como a vagas reservadas aos policiais em concurso para delegado, né? A questão da pontuação em concurso, né? A questão também do porte de arma aos aposentados, né, que isso é muito importante também, né? E também o Donato já falou ali a questão
do relatório, do laudo investigativo, aí, fazer parte do inquérito, né, tendo ali essa questão da autonomia, da imparcialidade, né? O policial, quando está diante daquela situação ali de colheita, daquela informação, ele tem métodos não quantitativos, mas qualitativos nessa entrevista, né? Então, ele está... se tu trazer isso para o campo do treinamento, trazer isso para o campo da estratégia, tu acaba formando ali um quebra-cabeça que vai contribuir para o inquérito policial e agilizando a investigação, né? Não vejo problema dele fazer parte como uma peça do inquérito, né? Então, acho importante também vir isso na lei orgânica, como o Donato já havia falado ali. A questão do terceiro grau também é importante, né? Porque ela dá diretamente na questão do salário, né? Na comparação com os outros poderes, né? 2007 foi o primeiro concurso na Polícia Civil do Paraná começou a exigir o terceiro grau. E até hoje, essa questão não foi implementada no salário, né? Em comparação aos outros poderes, né? Então, isso é aspecto que cria esse abismo, né, entre as categorias da base e o delegado, né? E aí eu acho que também isso acaba sendo aí um fator que acaba desunindo a classe, e aí a classe não consegue alcançar o seu melhoramento em razão desse abismo. Eu acho que a lei orgânica vem para diminuir esse abismo e para a classe construir, evoluir de forma unificada, né? Para não ficar cada um buscando o seu lado, que eu acho que é uma coisa prejudicial aí. Exatamente. A gente tem que parar de brigar entre si, né? E se unir realmente para ir atrás dos nossos direitos, porque é a instituição que tem que seguir e melhorar. A instituição somos todos nós. A Polícia Civil somos todos nós. A partir do momento que ela não está sendo reconhecida, nós também não estamos. E é de extrema importância que nós entendamos a necessidade de não só buscar o salário. Claro, o salário a gente precisa, né? Fato. Temos que melhorar o nosso salário. Mas também as condições diárias de trabalho é de extrema importância, né? O sindicato, eu representando o sindicato, representando uma categoria, eu tenho que buscar também as melhorias de trabalho do dia a dia do policial civil. O salário, sim, mas as condições de trabalho também. Isso é de extrema necessidade. Então, é todo um conjunto, né, que nós temos trabalhado, e nós sabemos que temos que trabalhar também a política para que isso tenha êxito, né? Nós estamos vendo aí que nós dependemos da votação de deputados, dependemos da votação de senadores, dependemos do governador do estado. Então, realmente, trabalhar a política, sentar na mesa de negociação e negociar até o último suspiro. Não adianta meter o pé e levantar da mesa de negociação e achar que vai cair do céu, que o governador ou o presidente vai fazer porque acha a gente bonitinho, porque isso não vai acontecer. Então, tem que sentar na mesa para negociar e saber conversar. Não adianta meter o pé. A necessidade da gente estar com o apoio dos colegas aí mobilizados, né? Eu acho que o apoio das redes sociais é muito importante, né? E redes sociais, para se mostrar que tem mobilização, tem que ter comentário, tem que ter curtida, né? Não basta ver o vídeo, a pessoa tem que estar participando, né? São assuntos que atingem diretamente o nosso dia a dia. Eu sei que tem muito colega desmotivado, que tem muita gente não acreditando, né, no trabalho, mas a gente tem que levantar a cabeça, a gente tem que ser persistente, a gente tem que ser determinado e todo dia tem que estar envolvido com as questões que o sindicato está trazendo, que diz respeito ao estatuto. A gente está iniciando uma luta aí que é importantíssima agora, que é a lei orgânica e o nosso estatuto. Então, isso reflete nos estados vizinhos, né? Então, acaba sendo aí que é uma luta do Brasil inteiro, né? Então, eu vou passar a palavra para vocês aí, mas esse aí foi meu recado final aí, beleza? Sim, nós temos que entender que a Polícia Civil é feita por pessoas, por policiais. Então, o que tem que ter os grandes avanços nessa lei orgânica são os avanços dos policiais, das condições de trabalho. Tu tem que dar condições de trabalho e dar possibilidade do policial a segurança para ele atuar, né, de forma eficiente, para a gente trazer um resultado para a sociedade, trazer a melhora da segurança pública.
A gente entregar para a sociedade a apuração da materialidade da autoria, entregar essa resolução. E como é que a gente vai fazer isso? Com uma Polícia Civil que tem uma estrutura moderna e adequada à nossa realidade social, que precisa de técnica, ciência e eficiência. E como que a gente faz isso? Com policiais qualificados e com saúde. Então, com boas condições de trabalho, previstas em lei, com garantias. Isso é o mais importante. A gente precisa que as pessoas que fazem segurança pública, que são os policiais, estejam bem qualificados, tenham boa saúde e tenham as garantias e prerrogativas necessárias. Nós precisamos das nossas atribuições e das nossas garantias. E como o nosso presidente fala, a nossa grande força é aquilo que nos une. Então a gente tem que pegar isso aqui é o que nos une. Esse esqueleto aqui, essa lei orgânica, a nossa força é o que nos une. Exatamente. E queria agradecer, Fialo, obrigada. Fiz a proposta para você já aceitou de imediato, muito obrigada. Obrigada, Donato, por estar aqui, né? Obrigada, Fábio, presidente da federação, que indicou e cedeu. E nós estamos trabalhando. Obrigada aqui o pessoal da 15ª Subdivisão de Cascavel, que cedeu também todos os apetrechos para que nós pudéssemos fazer a live. A gente está na estrada. Muito obrigada a todos que estão participando da live, estão ouvindo. Nós continuamos trabalhando, continuamos aqui suscetíveis a responder as questões e tirar as dúvidas, né? Nós temos ali a Crislane também, a diretora de imprensa do Simpapol, está por dentro de todo o assunto, vocês podem estar perguntando nos grupos, estamos à disposição. Eu peço aí a todos os policiais civis que conheçam assessores, que conheçam os deputados federais, para que nós estejamos nos mobilizando, como o Fialo falou. Mensagens, entrando em contato. É de extrema importância que os políticos vejam que nós temos uma categoria unida. Isso é de extrema importância. E que os políticos também vejam que nós temos um sindicato atuante, que é um sindicato diferenciado agora. Eu tenho certeza que todo mundo já percebeu que essa nova diretoria tem um diferencial, que é a participação e a transparência. E vai continuar sendo assim. Obrigado, senhor. Obrigado, então. Valeu. Qualquer coisa a gente está no contato aí. Tamo junto. Tamo junto.